Boa tarde, pessoal. Iniciando agora mais uma aula de língua inglesa. E na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade do conteúdo da aula passada, tá? Quem lembra, quem esteve na aula passada, o conteúdo que nós vimos foi esse aqui. Passado contínuo na forma afirmativa. Ainda tem a forma negativa e a forma interrogativa, mas isso a gente vai ver nas outras aulas, entendeu? Às vezes eu dou esse conteúdo de uma vez só. É a forma afirmativa, negativa, interrogativa, tudo num dia só. Mas eu percebo que não é muito legal não, porque fica muita informação junta e aí você não consegue aprender bem. Vamos devagarinho aqui. A gente já viu a forma afirmativa. Hoje vamos fazer a atividade. E aí, só colocar meu nome aqui só para eu conseguir passar para a próxima página. E aí na próxima aula a gente vê a forma negativa, depois a interrogativa e assim por diante. Esse vídeo aqui é para eu explicar as questões. São 4 questões. Eu vou explicar cada um como você vai fazer. Então assista até o final, porque se você não assistir, é muito provável que você erre muitas questões por não ter assistido aqui esse vídeo, tá? Então vamos lá. Primeira questão, reescreva, ok? Reescreva as frases com o passado contínuo. Então, eu vou fazer a primeira resposta. Eu vou fazer a letra A para vocês verem como é que faz, tá? Então, por exemplo, aqui no início de cada frase, eu sempre vou ter um sujeito, ó. No caso aqui o sujeito é eu, vocês já conhecem essa palavra, eu. Aqui no finalzinho eu vou ter o verbo entre parênteses, é esse verbo aqui que eu vou acrescentar aquela questão lá do ing, tá certo? Se o verbo terminar com a letra E, eu tiro o E e coloco o ing. Se for um verbo pequeno que só tenha uma sílaba e termine em consoante, vogal e consoante, eu vou repetir a última consoante e colocar ing, blá blá blá, tal, vocês já sabem, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra eu, e aqui futebol, e aqui o verbo jogar. Ó. A frase que eu vou formar vai ser o seguinte: eu estava jogando futebol. Por que eu estava? Porque o que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui é o passado contínuo. Então você não vai dizer eu estou jogando futebol, tá? Se você fosse dizer eu estou jogando, a frase ficaria assim. Vou colocar aqui só um exemplo. Não, deixa eu fazer aqui do lado que é melhor. Se fosse eu estou jogando, seria presente contínuo, que a gente já estudou no bimestre passado, mas não é no presente contínuo, é no passado. No presente ficaria assim: eu estou, eu estou jogando, tá vendo? Aí já acrescentei o ing no verbo, ó, tá? Peguei esse verbo aqui e já coloquei aqui. I am playing soccer. I am playing soccer. Eu estou jogando futebol. Mas não é no presente, é no passado. Então a frase vai ficar assim, ó. Eu estava, como eu estava? Se você não lembra, você pode ir lá no conteúdo e pesquisar, entendeu? Agora uma dica, pessoal, uma dica muito importante, preste atenção. Tem muitos alunos, tá? Inclusive na sala de vocês, que estão respondendo as atividades na doida, de qualquer forma. Coloca qualquer coisa só para se livrar e entregar, entendeu? Isso é perigoso, porque vai chegar o teste, chegar a prova e você tem que saber, não é responder de qualquer forma, tá? Então, numa atividade como essa, que já vale nota, aqui já vale nota, tá? Já tá valendo nota. Não é porque não é teste, porque não é prova que não vale nota. Tudo que vocês fizerem, até um rabisco que eu mandar vocês fazerem, vale nota. Vocês já sabem como funciona, não é? Então pesquise, vá lá no conteúdo, leia, assista de novo a videoaula, vá no conteúdo que você copiou no caderno. Tá? Espero que todo mundo tenha copiado. Então, eu estava. Como estava em inglês? É assim, ó. A gente viu na aula passada. I was, eu estava jogando. Aí você pega esse verbo aqui, ó. Você pega esse verbo jogar aqui e transforma ele em jogando. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Playing, tá?
Só play, jogar. Mas quando bota o ing, jogando. E aí termina com o restinho aqui, ó. I was playing soccer. Eu estava jogando futebol. Pronto, só isso. Paulo, for the test. Para o teste. E aqui estudar. Como é que vai ficar a frase? Você vai montar a frase. Então, se você tem aqui Paulo, e aqui você tem para o teste, tá? E, na verdade, eu estou traduzindo aqui, mas para você responder, não precisa nem você saber o significado dessas palavras aqui que vem depois da linha, não, tá certo? Não se preocupe com isso, não. Você tem que olhar quem é o sujeito, para que você saiba qual é o verbo que você vai colocar, se é o was ou o were, por exemplo, aqui é Paulo. Você vai botar o quê? Você vai botar Paulo was studying for the test. Paulo estava estudando para o teste. Ou você vai botar Paulo were studying for the test. Paulo, tá? Então, a única questão que você tem que prestar atenção aqui é quem é o sujeito, para você saber se você vai botar o were, esse were aqui, ou se você vai botar o was, tá? E esse verbo que está entre parênteses, para você transformar, colocar o ing, tá? Nesse caso aqui, você vai colocar assim mesmo, eu já estou dando essa resposta, tá? Mas vai ter caso que não é só acrescentar o ing, você vai ter que conhecer as regras, então tem que ir lá no conteúdo, não pode deixar de ir, tá? Então, Paulo estava estudando para o teste. Eu dei metade da resposta aqui, tá? Essa palavra estudar é aqui. Agora aqui eu não vou dizer. Você quem vai ver se é o was ou se é o were, tá? Então vá lá no conteúdo e pesquise. Bom, aqui eu não vou mais dizer nada porque vocês já sabem como vai fazer, tá? Então eu vou só colocar qualquer coisa aqui que é para eu poder passar de página, continuar aqui, senão não vai permitir. Questão 2. Marque apenas as frases onde o passado contínuo está escrito corretamente. Tá? Está escrito corretamente. Então, o que é que você vai fazer? Você vai analisar frase por frase, olhando. O que é que você vai olhar aqui em cada frase? Você vai prestar atenção nisso aqui, ó. Nesse verbo e no verbo que vem depois dele. Sempre assim, ó. Vai prestar atenção nesse, vai prestar atenção nesse, nesse, tá? Você vai ver se está certo, se está correto aí o uso do passado contínuo. Se tiver errado, tá bom? Você não marca, você vai marcar só o certo, só o que tiver certo. Lembrando que nessa opção aqui você pode marcar várias, ó, tá certo? Quando é múltipla escolha, aí só dá para marcar uma, mas quando é caixa de marcação assim, ó, dá para marcar quantas quiserem, tá certo? Aqui eu estou respondendo como se eu fosse vocês. Aqui do mesmo jeito, tá? Preste atenção, você vai marcar só as que estiverem corretas, tá bom? Inclusive eu vou até olhar um negócio aqui para eu ver se está tudo certo. Pronto, já conferi aqui. Pronto, só isso, pessoal, tá? Preste atenção. Lembrando o seguinte, preste atenção aqui, ó. Todos esses verbos que estão aqui entre parênteses, ó, são os verbos que a gente colocou o ing aqui na frase. Eu coloquei, ó, por exemplo, aqui esse primeiro, run, tá certo? Eu coloquei ele aqui assim, ó, running. Além do ing, eu dobrei o último n. Tá vendo que tem mais de um n aqui? Aqui só tem um, ó. Tá? Aqui só tem um n. Já aqui coloquei mais um. Tá certo isso? Tá? Tá certo colocar mais um n nesse caso? Antes de botar o ing? Aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá certo usar esse was? Se tiver tudo certo, você marca. Tá? As que tiverem erradas, você deixa em branco, não marca nada. Então, eu vou marcar aqui, vou marcar qualquer um aqui, que é só para eu poder continuar. Próxima. Questão 3. Agora, escreva corretamente todas as frases da questão 2 que estavam erradas. Tá? Uma dica, são 4
frases, tá? Então tem 4 frases na questão 2 que estão erradas. E 4 certas. Automaticamente são 4 certas e 4 erradas, tá? Então você vai vir aqui, ó, tá? E você pode colocar letra A, aí faz a frase aqui e tal, depois B, tá? Ou então 1, 2, 3, você que escolhe. Você vai pegar as 4 frases que estão erradas, de acordo com o que você entendeu, lá pelo conteúdo, e vai escrever corretamente aqui, tá certo? Vai escrever de forma correta aqui. Eu vou deixar o formulário em aberto, tá? Vocês podem voltar, podem refazer, podem corrigir alguma coisa que tenha errado, esqueceu, tá? Por último, para finalizarmos, crie 6 frases em inglês no passado contínuo. 3 frases no singular, usando o was, tá? Lembrando, ó, que esse verbo was aqui, que significa estava, você usa quando você vai falar uma frase no singular. Quando o sujeito é só uma pessoa, por exemplo, ele estava nadando, ela estava comendo, tá? Então é só uma pessoa, singular. E 3 no plural, usando o were, que significa estavam, tá bom? Então nós temos aqui o was para o singular e o were para o plural. Você vai escrever 3 frases de cada, tá? 3 frases de cada. Então você pode organizar assim, ó. Singular, você pode colocar na sua resposta singular, aí faz a frase 1, frase 2, frase 3, beleza. Aí depois aqui plural e vem da mesma forma, frase 1, frase 2 e frase 3, para ficar organizadozinho, tá certo? Pronto, respondeu, é só vir aqui enviar e automaticamente eu já vou ter recebido aqui a sua atividade, tá bom? Essa é a primeira atividade valendo nota do segundo bimestre, tá? Se não me engano é a primeira. Não deixem de fazer, faça tudo e capriche, pesquise no conteúdo, tá bom? Se acha que errou alguma coisa, pode voltar, eu vou deixar o formulário aberto para você voltar na hora que você quiser, tá bom? Claro que vai ter algum momento, depois da aula ou um dia depois, eu vou fechar, ninguém vai conseguir mais responder nada, mas por enquanto vai estar em aberto. Tá bom? Então valeu, pessoal. É isso aí. Qualquer dúvida, estou aqui no privado. Espero que não haja mais dúvidas, porque eu expliquei tudo de forma bem detalhada. Mas se houver, estou aqui no privado para tirar qualquer outra dúvida que possa existir. Ok? Valeu!